A gente tem repercussão também do meio jurídico. Vou conversar a partir de agora ao vivo com o Miguel Reale Júnior, que é jurista, ex-ministro da Justiça e faz a gentileza de nos atender neste feriado. Doutor Miguel, muito obrigada por nos atender. Boa noite, bem-vindo ao Prime Time aqui na CNN. Queria começar ouvindo a sua análise. Como é que o senhor vê esse decreto do presidente Jair Bolsonaro neste momento? E também queria que o senhor nos ajudasse a entender. O deputado, ele pode recuperar os direitos políticos a partir dessa graça que foi dada pelo presidente? Pois bem, a questão é muito mais grave do que saber quais são os efeitos dessa decisão, não é? Existe um confronto entre poderes muito grave. É como se o presidente estivesse caçando o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal condena um deputado que, através de graves ameaças, tentou impedir o exercício do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, coagiu autoridades judiciais no curso do processo. E o presidente, no momento em que diz que isso comove a nação e para ele isso não é crime, ele está legitimando que seja possível que um deputado ou qualquer pessoa afronte o judiciário. Ele está dizendo, não, o judiciário se sente vítima porque sofreu graves ameaças, mas isso não é crime. Isso não quer dizer nada, porque isso é mera manifestação de opinião. Ou seja, ele está legitimando violência contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é crime de responsabilidade. Um dos crimes de responsabilidade é o impedimento do exercício do Poder Judiciário. E no momento que, em 24 horas, o presidente anula a decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma decisão em que o Supremo Tribunal Federal se considera vítima de um crime, ele está, na verdade, impedindo o exercício do Poder Judiciário. Nós estamos na véspera da ditadura. A ditadura interferiu no Supremo Tribunal Federal, cassou ministros, aumentou o número de ministros para garantir maioria. E isso que nós estamos vendo hoje é um desrespeito, uma afronta, uma diminuição da importância do Poder Judiciário, um assinte ao Poder Judiciário perante a nação. É isso que nós temos que olhar. Não é? E para mim é inconstitucional esse decreto, porque não pode ser crime de responsabilidade e legitimidade para um decreto. O decreto se afronta a Constituição, porque afronta o livre exercício do Poder Judiciário, ele não pode ser reconhecido como constitucional. Esse é o problema mais grave. E mais, para que seja concedida a graça ou o indulto pessoal, diz a lei de execuções penais, é necessário que tenha havido o trânsito julgado e um procedimento do processo de graça que é excepcionalíssimo. Excepcionalíssimo. E o presidente disse que a nação está comovida por causa da condenação, a nação está em comoção no momento que se afronta o judiciário, no momento em que se diminui, se reduz a importância da dignidade do judiciário, se está decretando o fim do Estado de Direito. Agora sim que a nação está em comoção. Eu estou em comoção, todos devem estar em comoção. Insegurança nós temos a mais absoluta no momento em que uma decisão da Justiça é imposta e 24 horas depois ela é anulada pelo presidente da República de acordo com suas conveniências políticas. Sem justificativa. De um ato gravíssimo do deputado Daniel Silveira, que afrontou o judiciário, que ameaçou o judiciário. E o presidente disse, não, isso não é crime. A nação está comovida, está em comoção, porque o judiciário acabou praticando uma violência ao reconhecer que é crime que ele seja objeto de ameaças graves. Vejam que situação nós estamos no país. É a véspera da ditadura. Doutor Reale, só para que o senhor complete a sua resposta e também nos ajude a traduzir a situação para as pessoas, como é que esse conflito entre os poderes pode ameaçar a nossa democracia e a gente está falando no ano eleitoral? Sim, isso demonstra que o presidente não tem limites no seu desejo de movimentar a sua base eleitoral, os seus fiéis seguidores. Ele afronta o judiciário, ele não tem a menor pudor de atacar o judiciário, dizendo que o judiciário praticou uma arbitrariedade, que ele vem consertar essa arbitrariedade produzida pelos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal que resolveram pela condenação de quem está sendo acusado de ter feito graves ameaças ao exercício da judicatura. Ou seja, que coisa mais grave do que a insegurança, quando é
que nós vamos ter segurança sabendo que o presidente da República pode interferir no dia seguinte para anular uma decisão do Supremo. É uma forma de cassação dos 10 ministros do Supremo que decidiram ontem pela condenação de Daniel Silveira. Te parece que caberia algum recurso ao Supremo Tribunal Federal? Pode ser a decretação da inconstitucionalidade desse decreto, que é um decreto que afronta os poderes. O artigo 85 da Constituição decreta que uma das formas de crime de responsabilidade é a limitação do exercício do Poder Judiciário. O Poder Judiciário foi limitado no seu exercício, porque o presidente da República disse: eu não gostei, eu estou atendendo um desejo etéreo de que a nação está comovida com a condenação de uma figura como Daniel Silveira, né? Então eu anulo a decisão. Então, que segurança nós temos que as decisões do Supremo Tribunal Federal podem ser anuladas no dia seguinte porque desgosta o presidente da República, que tem interesse em comover os seus fâmulos para estabelecer um radicalismo, para estabelecer uma mobilização que visa tão somente a sua eleição, a movimentação das massas e das redes sociais em torno da sua candidatura. Nós estamos à véspera da ditadura ou já estamos entrando nela. Doutor Reale, Caio Junqueira tem perguntas para o senhor também. Vem, Caio. Professor, boa noite. De que maneira o senhor vislumbra a possibilidade do Supremo Tribunal Federal decretar a inconstitucionalidade do indulto, sendo que o indulto está previsto na Constituição, acho que o senhor citou 85, mas está no 84, inciso 12. De que maneira isso poderia ser feito? Não é porque está na Constituição que o indulto é legitimado. Depende do exame concreto de como é esse indulto. Aliás, é um indulto pessoal. Discute-se até se existe a graça ou não existe. A graça está prevista também no artigo 5º. Na lei de execução penal fala-se da graça como um indulto pessoal. Portanto, a menção ao indulto no artigo 84 compreenderia também um indulto pessoal, que é a graça, a meu ver. Mas a questão é: que tipo de indulto é esse? Esse indulto, ele não é inconstitucional o indulto, é esse indulto que é inconstitucional. Né? A forma como ele foi feito, absolutamente injustificado. A graça é um processo que deve passar por várias tramitações, inclusive a lei de execução penal regula essa matéria. Quais são as tramitações? Não houve tramitação alguma, o presidente declara que houve uma comoção nacional. Quer dizer, e afronta uma decisão do Supremo de ontem, uma decisão, ele caça os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ô, professor, ele limita o exercício do poder judiciário. Do que eu tenho também conversado aqui, toda a equipe da CNN tentando entender e compreender os próximos passos, um caminho para essa eventual decretação de inconstitucionalidade desse decreto seria acusar o desvio de finalidade, tal como quando você nomeia um ministro justamente para ele ter o foro privilegiado. O senhor acha que esse seria eventualmente o caminho jurídico, você apontar desvio de finalidade neste decreto presidencial? Sim, também é um desvio de finalidade, porque não está atendendo a nenhuma dos fundamentos da graça, que é um caso excepcionalíssimo, de uma questão de alguém que esteja, por exemplo, à beira da morte ou está em situação extremamente delicada, que, portanto, o presidente comuta a pena ou concede a graça, um caso excepcionalíssimo, não é? Mas num caso de estado de necessidade, que a pessoa foi condenada, mas não foi reconhecido o estado de necessidade, ou seja, nessa hipótese pode-se conceder a graça. Agora, o Congresso Nacional também pode cassar atos normativos, decretos do presidente da República. Espero que o Congresso tome jeito, ou seja, deixe o Centrão de pensar que tem que usufruir dos benesses do Poder Executivo, quando ele tem que pensar que ele pode ser a próxima vítima. O Congresso tem que pensar, o Centrão tem que pensar que tem um preço conseguir benesses, mas tem um preço, e esse preço é arriscar a ditadura. O Congresso que tome jeito, o Lira e os líderes do Centrão tomem jeito para saber que quem afronta o Judiciário, como fez o presidente hoje, não terá limites em afrontar o Legislativo. Ministra Renata Agostini tem uma pergunta para o senhor também. Oi, Renata, bem-vinda.
Como vai, ministro? Boa noite. O senhor argumentava pela inconstitucionalidade desse ato. Um fator que gostaria, por isso vou retomar esse ponto, que gostaria de colocar, inclusive o presidente tomou esse cuidado agora na live, né, de retomar o voto de Alexandre de Moraes no julgamento de 2019, fazer referência a esse voto, que na ocasião abriu divergência, mas acabou sendo o voto vencedor, confirmando na ocasião o indulto de Temer aos presos de colarinho branco. Nesse contexto, esse julgamento lá de trás, que se iniciou em 2018 e se encerrou em 2019, ele não bagunça, né? Ou ele coloca uma camada a mais nessa discussão? E ainda, qual seria a interpretação no caso da inelegibilidade, né? Uma vez, se não fosse considerado inconstitucional, né? Um ato como esse teria o condão de também afastar a inelegibilidade, de Daniel Silveira? São duas coisas. Primeiramente, o indulto de Temer é um indulto coletivo. Não foi indulto pessoal, não foi graça. É completamente diferente. O indulto de acordo com critérios objetivos, é concedido um indulto de acordo com o tempo de cumprimento de pena. Ou seja, um indulto coletivo generalizado que não se visualiza uma determinada pessoa que se entenda que foi vítima de uma injustiça. Não. É um indulto coletivo. Então não tem nada a ver. O indulto, o presidente está muito mal orientado juridicamente. E está mal orientado juridicamente porque ele pensa que com essa graça ele vai estar permitindo que os efeitos da condenação não sejam aplicados. A ciência penal mostra que a concessão da graça não elimina os efeitos da condenação. Um dos efeitos da condenação é a perda dos direitos políticos. Está claro no Código Penal, uma das consequências da condenação transitada em julgado é a perda dos direitos políticos. Evidentemente, se o condenado perde os direitos políticos, ele não pode exercer o cargo de deputado federal. Quem não tem direitos políticos não vai poder ser deputado federal e ser um representante da nação. Portanto, os efeitos da condenação vão estar presentes. A graça, ela reduz, ela elimina o cumprimento da pena, mas não elimina os efeitos da condenação. Tanto que essa condenação, por exemplo, pode valer para a configuração de reincidência. Portanto, os efeitos da condenação estão presentes. O presidente está muito mal orientado, ele está focalizando sempre seu interesse político e desfazendo do direito. Então, essa graça, doutor Reale, ela evitaria a prisão, não a concessão de direitos políticos. Só para que fique claro. Sim. Se, no caso, ela fosse constitucional. Sim, eu acho que ela é inconstitucional porque ela se configura, a meu ver, como um crime de responsabilidade. E não pode ser constitucional o que se configura, o que se tipifica como crime. E que outros efeitos, doutor Reale, esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, a partir de todas as explicações que o senhor já deu por aqui, pode gerar? Bom, é a crise política, é a crise institucional. É sem dúvida nenhuma, um confronto inimaginável entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O presidente tem sempre que ter sempre que tem que haver, ele tem que se fazer vítima de um órgão, de algo que o persegue. Ou são os inimigos das redes, a facada, isso aqui. Ele tem que ser sempre a vítima de alguém que faça uma atuação persecutória. Agora ele é vítima do Supremo Tribunal Federal. E ele escolheu o seu algoz, que é o Supremo Tribunal Federal. O algoz, que na verdade foi a vítima de um ato absolutamente violento do deputado Daniel Silveira, né? E agora o Supremo, a Justiça Brasileira, de vítima que foi, quer se figurar agora ela como algoz. É uma insegurança absoluta que o país vive. Caio Junqueira, tem mais uma? Professor, eu queria resgatar sua memória aí. E há casos, além desse de 2017, que é diferente, né? Mas não deixa de ser também uma graça concedida. Há casos na história que levantaram tamanha polêmica como o deste 21 de abril? Sempre teve polêmica sobre a concessão de indultos e achando que os indultos se estenderiam muito, beneficiariam muitos presos. Essa era uma discussão, mas é um indulto coletivo, de acordo com critérios... aliás, é um indulto que passa pelo Conselho de Política Penitenciária, passa
pelo Conselho Penitenciário, é discutido, o decreto de indulto é discutido por todos os órgãos do Ministério da Justiça, não é? É uma proposta do Ministro da Justiça, não tem nada a ver com essa graça. Houve o Juscelino Kubitschek, ao finalizar seu governo, concedeu graça a alguém, não me recordo quem, mas era uma questão pessoal, que tinha toda uma aura de legitimidade, de grandeza, não era essa baixeza que está aí hoje, né? Sim, e a partir disso, o senhor já explicou um pouco, mas que tipos de reações, então, o que a gente pode esperar nos próximos dias do Supremo Tribunal Federal em relação ao decreto do presidente? Eu acho que, primeiramente, aqueles órgãos que têm legitimidade para a arguição da inconstitucionalidade deveriam fazê-lo, os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é legítima para requerer a decretação de inconstitucionalidade, não é? Aí, inclusive, a inconstitucionalidade de um decreto, não é? O que tem que se decidir também, o problema da inconstitucionalidade do decreto pelo Supremo, e a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, que pode revogar, pode anular o decreto por decisão de maioria absoluta. Renata Agostini. Ministro, bem, há um caminho do próprio Legislativo, né, que o senhor chamou a atenção, né, o Legislativo pode tomar medidas em relação ao decreto do presidente, mas como falávamos há pouco, há um debate que também pode abarcar a justiça eleitoral, porque existe esse entendimento, né, se alcançaria ali a lei da ficha limpa. Para a gente olhar um pouco para frente, como o TSE entraria, né, nesse caso e se podemos esperar algum tipo de posicionamento já no curto prazo vindo da Corte Eleitoral? Eu acho que isso está alheio até ao problema de ficha limpa, porque uma condenação transitada em julgado, a meu ver, leva à perda dos direitos políticos. Um dos efeitos obrigatórios da condenação e da condenação a 8 anos é a perda dos direitos políticos. Não fica suscetível de decretação da perda dos direitos políticos pela sentença, a perda dos direitos políticos. Aliás, a sentença decretou a perda dos direitos políticos. E, portanto, como decisões anteriores, a mesa da Câmara meramente aceitou e decretou a perda do mandato em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal. Seria estranhável que uma decisão do Supremo Tribunal Federal de condenação transitada em julgado a uma pena de 8 anos, decretando-se também a perda do mandato, que o Congresso Nacional fosse ter que decidir se deve aplicar ou não deve aplicar a decisão da Suprema Corte. Veja que insegurança, quer dizer, a Suprema Corte fica sujeita a um juízo de conveniência da Câmara dos Deputados. É absolutamente inaceitável isso. Quer dizer, essa independência entre os poderes é quebrada na medida em que o Legislativo vai dizer não, eu não gostei dessa decisão do Supremo, eu não vou cumprir a perda do mandato. Quer dizer, é absurdo. E existem na sua visão, doutor Reale, a Renata pode continuar aqui comigo, mas existe na sua visão mecanismos possíveis para que fossem evitados esses conflitos entre os poderes até outubro, até o início das eleições? Dar calmante para o Bolsonaro. É o único jeito de prevenir que não existam conflitos. É o único jeito. Caio Junqueira. Professor, estrategicamente, politicamente falando, qual que seria o melhor caminho para o Supremo Tribunal Federal adotar? Seria derrubar, vamos dizer assim, questionar, seja por desvio de finalidade, o decreto, derrubar o decreto, tentar derrubar o decreto, ou acatar o decreto justamente para não escalar o tensionamento com o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo? Não, o Supremo não pode agir a não ser provocado. Não caberá ao Supremo dar opinião. Sim, uma vez provocado. Mas provocado, eu acho que caberia aí, né? Ele decidir pela inconstitucionalidade, a meu ver, desse decreto. Isso não tensiona mais? Não aumenta? Mas o Supremo tem que se submeter e dizer, não, eu tenho medo que se tensione, pode pisar sobre mim, me diminuir, reduzir o relevo e a importância do judiciário no país, por medo de tensionar. Já foi tensionado. Não é?
seria realmente o Supremo Tribunal Federal concordar com a ditadura. Sim. Na sua visão, doutor Reale, esse decreto do presidente Jair Bolsonaro pode incitar mais a violência contra os ministros do Supremo, já que a condenação do próprio deputado Silveira foi em relação a fazer ameaças diretas aos ministros? Sim, é lógico, nós estamos num momento muito grave, de muita tensão, de muita polarização. Isso já está se vendo nas redes. É o trabalho que é feito através das redes sociais, de mobilização dos fâmulos, dos seus seguidores alucinados, que agora escolheram o Supremo Tribunal Federal como algoz. É isso que eu disse. Infelizmente, nós estamos num momento em que as saídas de contemporização, de temperança, de equilíbrio, estão muito difíceis, né? Eu acho que eu acho que seria um momento grandioso para que a Câmara dos Deputados revogasse esse decreto e tirasse, inclusive, das mãos do Judiciário esse papel de seu algoz para recompor a democracia no Brasil. Eu acho que é um momento dos partidos políticos se reunirem e tomarem uma medida de defesa da democracia. Doutor Reale, o senhor explicou que vê esse decreto do presidente Jair Bolsonaro como inconstitucional, argumentou inclusive que o presidente estaria sendo mal assessorado, né, pelos advogados. Por que, na sua visão, ele escolheu esse caminho como reação à prisão de Daniel Silveira? Porque ele quer a mobilização das suas bases. Ele quer se colocar como vítima. O Daniel Silveira Daniel Silveira vai ao Supremo ontem com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro hoje diz que Daniel Silveira é o novo Jesus Cristo. Olha só. Então ele quer fazer a crucificação do Daniel Silveira e ele, como o grande amigo do Daniel Silveira, se coloca à disposição da justiça, contra a justiça e anula a decisão do Supremo para acabar com a comoção nacional, salvar o país da ditadura do judiciário. É isso. Ele precisa disso para mobilizar o seu eleitorado. Então, o que eu estou fazendo aqui é revelando essa verdade. Nós estamos num momento muito grave e que não se tem limite, se afronta o judiciário desde que isso seja necessário, a mobilização eleitoral com vistas a outubro. Então, é um momento de muita gravidade. Doutor ex-ministro Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça, muito obrigada por essa conversa longa aqui com a gente na CNN, por essa entrevista no feriado. Um bom fim de feriado de Tiradentes para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Muito grato pela entrevista.